a gente da IBM, obviamente, a gente está focando mais nos negócios. Como que o blockchain pode ajudar as empresas nos seus negócios. E resumindo aqui, o que a gente tem? Hoje, no negócio, a gente pode ter um restaurante querendo comprar um produto de uma fazenda e, a partir daí, gerar uma transação. Só que a gente sabe que o mundo não funciona assim. É muito maior do que isso, onde a gente tem intermediários no meio, seja a transportadora, um varejista, alguém no meio do caminho, fazendo parte dessa rede de negócio. Então as redes começam a ficar cada vez mais complexas e exigindo um maior controle sobre o que está acontecendo. Então aqui a gente já falou de segurança, a gente já falou do tal ledger compartilhado. Então hoje, como é que funciona? Cada um dos participantes, eles têm o seu próprio livro de registro, o seu ledger, eles têm o seu controle da informação. O que isso acaba gerando? Problemas de segurança, problemas de não confiabilidade na transação, no negócio. Então a ideia do blockchain é vir para ajudar nisso, reduzindo custos, aumentando potencialmente de ganho, diminuindo intermediários, diminuindo o tempo com que as coisas acontecem e, obviamente, gerando confiança no negócio. Tá? Alguns termos aqui que são importantes que a gente considera, alguns deles já foram mencionados, mas o que é um bem? Por que gera uma transação? Então aqui a gente coloca, né, qualquer coisa que seja capaz de ser propriedade ou controlada para produzir valor é um ativo. Então aqui a gente está falando em ativos tangíveis e não tangíveis. Então a gente pode estar falando de um quadro, a gente pode estar falando de uma mercadoria, a gente pode estar falando de dinheiro e outras coisas. Os 4 principais pontos que uma rede de blockchain precisa ter para gerar esse negócio confiável, o ledger compartilhado, o smart contract, que vai estar regendo todo o negócio entre as partes, confiança entre as partes e a privacidade. O Bitcoin, por exemplo, está numa rede pública, então é o que a gente fala, não tem privacidade. Ou seja, se você fizer uma transação no Bitcoin, todo mundo vai saber que aquela transação ocorreu. Ela pode não saber que é você, mas vai saber que a transação ocorreu. No mundo de negócios, a privacidade é fundamental. Eu não posso que o mundo fique sabendo que o Itaú comprou um outro banco. Isso tem que ser guardado com muito critério, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem toda a parte de permissionamento, que também foi mencionado, onde eu posso dizer que, dentro da minha rede de negócio, alguns participantes têm acesso a um pedaço da informação e outros participantes têm acesso a outro pedaço da informação dentro do meu ledger único da rede de negócios. A gente sabe que a maioria das redes hoje a gente tem esse cenário. Então, vou dar um exemplo aqui, o Facebook. Se você entrar no Facebook, onde a informação está? Ela não está aqui. Ela não está na França, ela não está na sua casa, ela está no Facebook. Se o Facebook desligar os computadores deles, ninguém mais tem acesso à informação. Por isso que a rede distribuída vem como uma grande vantagem, principalmente no mundo dos negócios, onde eu distribuo o dado e não preciso mais confiar necessariamente na infraestrutura ou na empresa que está prestando um determinado serviço para mim. Aqui a gente sempre fala, né, já foi falado bastante sobre Bitcoin e blockchain. Bitcoin não é blockchain. Bitcoin é uma aplicação que roda em cima de uma tecnologia chamada blockchain. E aqui eu queria acrescentar alguns pontos sobre algumas diferenças importantes. A primeira é, blockchain está numa rede pública, Bitcoin está numa rede pública. O Bitcoin ele não é permissionado, ou seja, todo mundo consegue ver a informação. E como o pessoal do Gartner mencionou, eu preciso fazer o Proof of Work. Eu não sei se vocês sabem a diferença das terminologias, mas Proof of Work é como se eu desse uma tarefa para vocês, complexa, e vocês tivessem que resolver. Então imagina que vocês estão numa sala de aula e eu falasse, resolvam o cubo eu sempre esqueço, o cubo mágico. Né, ele tem um nome lá. Primeiro que resolver vai levantar a mão, esse daí vai ter uma remuneração. É assim que é gerado as criptomoedas, no resumo bem básico. E como ele foi mencionado, a gente não pode usar isso numa rede de negócio, porque a gente precisa gerar transações muito rapidamente. A cadeia de blocos é isso, um bloco é concatenado com o outro, por isso que ele é imutável, incorrompível e etc. Porque se eu tiver que corromper este bloco do meio, eu vou precisar perder muito tempo computacional para regerar minha rede toda. Tá?
E aqui é como ocorre, então o usuário gera uma transação, passa pelo smart contract, o smart contract valida se isso pode ser gravado na rede do blockchain, podendo ser gravado, isso é então distribuído pela rede utilizando os protocolos de consenso dentro da rede. E aí, por falar nisso, nós, da IBM, a gente optou por usar uma plataforma open source, a gente está usando o Hyperledger, que é da Linux Foundation, nós e outros N participantes estamos envolvidos nisso. A gente não é dono da plataforma, a gente sempre tem que falar isso para o cliente, porque o cliente fala, dá para se mudar isso daqui? A gente fala, não dá, a plataforma não é nossa, ela é open source, então depende de toda a comunidade colaborar para fazer um produto melhor, né? E vai bem aderente com o que o pessoal do Gartner disse. Então tem vários setores aqui que podem ser usados, muitos conhecidos são supply chain, identidade de cidadãos, o Santander, o Bradesco, o Itaú, eles começaram um projeto muito interessante chamado Conheça Seu Cliente, e na verdade ele começou para falar sobre Conheça Seu Cliente Morto, para falar de defunto. Por quê? Se eu tenho uma conta em 2 bancos e informo para um banco que a pessoa morreu, mas eu não informo para o outro e eu tenho o CPF dela, eu consigo continuar transacionando com outro banco. Então eles falaram, e a gente está perdendo muito dinheiro com isso, a gente não pode continuar com essa situação, e aí eles começaram um projeto chamado Know Your Customer, especificamente para ver quem morreu, quem foi avisado que morreu. Então se eu aviso no Itaú, automaticamente o Santander fica sabendo e as transações param imediatamente naquele momento. A gente tem outros casos também, parte médica, registros de asset, internamente na IBM, a gente fez um projeto interno para fazer asset management. Então todos os notebooks, laptops e celulares são controlados através de uma rede de blockchain. Como vocês sabem, a IBM é uma empresa pequenininha, né? Então a gente tem meia dúzia de sistemas para controlar cada coisa. Multiplica isso pelos 450 mil funcionários, 160 países, vocês imaginam quantos sistemas nós temos que controlar. Aí o blockchain ajuda a gente a diminuir isso e ter uma única fonte de dados segura. Falando um pouquinho de exemplos, eu vou me ater um pouquinho mais de tempo aqui. Aqui são alguns casos reais que já foram implementados no mundo, e muitos deles ficaram na prova de conceito, mas são conceitos muito interessantes, e eu vou mencionar alguns que valem a pena aqui a gente conversar. Não sei se vocês já ouviram falar de uma empresa chamada Everledger. A Everledger é uma empresa que ela controla diamantes. E aí, não sei se já ouviram o filme ou já ouviram da história, os diamantes de sangue. É um mercado muito promíscuo, por assim dizer, não sei se essa é a palavra correta, mas onde existem muitos problemas. Os diamantes podem ser extraídos de minas não legais, eles podem estar usando mão de obra infantil, mão de obra escrava, existe muito contrabando, existe muita perda de diamante, e é um bem bastante valioso. Então eles controlam toda a cadeia de produção até a entrega do bem lapidado na joalheria. Então se hoje você for comprar um diamante, para você, para a esposa, etc., tem um número de série, vocês conseguem rastrear e saber exatamente de que mina aquele diamante saiu e se é dentro de uma cadeia, então, considerada confiável, de uma cadeia boa de produção. Eles tiveram tanto sucesso que eles começaram a aumentar essa oferta e eles estão controlando agora obras de arte e relógios clássicos, relógios de coleção, tá? Que são bens de alto valor. Um outro caso muito conhecido, também já foi mencionado, o Food Safety. O Food Safety é uma aliança, o conceito de aliança para a gente pode ser um pouco diferente, mas a IBM está dentro, a IBM coloca dinheiro. Tá? Então ela está participando dentro desta aliança aqui, onde a gente rastreia alimentos. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos ocorreu um caso de salmonela, onde eles perderam muito dinheiro e demorou muito tempo para descobrir quem era o fabricante que entregou uma mercadoria com salmonela. Hoje, em 10 minutos, eles conseguem traquear um determinado alimento e saber de que fazenda veio, de que lote veio e tomar uma decisão do que vai fazer. Tira da gôndola, mantém, tira somente daquela loja ou tira de várias lojas da região ou mesmo do país. Você imagina isso nos Estados Unidos, o Walmart, a quantidade de lojas que tem, a quantidade de produtos que eles compram, o impacto financeiro que isso teve no dia a dia deles. Aqui no Brasil a gente também está fazendo uma solução similar com a BRF e com o Carrefour, onde a gente está traqueando, a gente está acompanhando a produção de lombo suíno. Então se hoje você for num Carrefour,
pegar um lombo suíno da Sadia, que faz parte da BRF, vocês vão conseguir traquear e saber exatamente de onde saiu. Qual o nome do pai, da mãe, do porquinho, até chegar ali na gôndola. E uma das grandes ganhos que teve, para vocês terem uma ideia, eles escolheram obviamente um produto pequeno, são 7 toneladas que é vendido para o Carrefour por dia. Você imagina perder 7 toneladas de lombinho de porco por causa de um pequeno problema. Isso foi quebrado em caixas, então a caixa que é traqueada tem só 6 quilos. Então reduziu-se uma perda de 7 toneladas para 6 quilos. E eles estão expandindo agora essa solução para o mercado internacional, onde a gente está falando de mais de 70 toneladas de lombinho de porco por dia. Outro caso bem interessante é o da Maersk, que é uma empresa de logística, a maior empresa de logística do mundo. Aqueles grandes containers, aqueles grandes navios que transportam containers de um lado e para o outro do mundo. Não lembro o número exato, mas a gente está falando em cada porto tem que mais ou menos transacionar 200 papéis, com linguagens, idiomas diferentes, pessoas diferentes, conteúdos diferentes que eles precisam mostrar para a Receita Federal de cada país e com isso poder liberar ou não liberar mercadoria. O tempo que eles perdiam entre cada porto era muito grande e muito dispendioso. Então, com uma solução como essa agora, cada porto já sabe que o navio saiu de determinado lugar, já está indo para o outro porto, então o outro porto pode se antecipar na recepção do navio, na geração da documentação necessária, seja de trânsito ou de permanência da mercadoria, e liberar o navio muito mais rapidamente. Então é outro ganho muito grande que está tendo. Tem outros 2 projetos que eu não sei se estão aqui, eu não lembro os nomes, mas um no Brasil, a gente tem um trabalho com o pessoal de agricultura, onde a gente está rastreando grãos, né, que também é bem interessante. Eles estão gerenciando as bicicletas na Holanda com blockchain. Então, não sei se quem já teve a oportunidade de ir para a Holanda, na frente da estação de trem existe um estacionamento onde literalmente tem milhões de bicicletas. E as seguradoras perdiam muito dinheiro ressarcindo seus clientes de bicicletas que não tinham sido roubadas, que o cliente simplesmente esqueceu. Então ele deixava a bicicleta, pegava o trem, ia para outra cidade, trabalhava, voltava, esquecia onde tinha deixado a bicicleta, afinal um parque de 1 milhão de bicicletas é fácil achar, bicicleta é bem diferente uma da outra, né? Ligavam para a seguradora e a seguradora pagava. Então com essa solução eles fizeram com prefeitura, seguro, a polícia, eles colocaram um cadeado especial com IoT. Então, uma das coisas muito legais do blockchain é que ele agrega outras tecnologias, ele não é somente uma tecnologia. E com isso, então, quando você tranca a sua bicicleta, imediatamente o sistema é avisado, a polícia sabe onde está a sua bicicleta, o seguro sabe onde está a sua bicicleta. Se a pessoa reportar roubo, eles podem dizer, não, sua bicicleta não foi roubada, ela está parada em tal lugar. Ou então elas podem dizer, sim, sua bicicleta foi roubada com violação do cadeado, então você vai ser ressarcido imediatamente. Ou não, sua bicicleta pode ter sido roubada, só que o cadeado não foi violado. Então, possivelmente, você pode ser conivente ou alguma coisa do tipo. Então, eram alguns casos que eu queria trazer para vocês. Obrigado aí e aproveitem o resto do dia.